O grito dele ainda ecoa nos meus ouvidos, mais alto que o silêncio pesado desta sala de cartório. Você é uma megera egoísta. A voz de Daniel, meu único filho, rasgou o ar e se fincou no meu peito como um caco de vidro. Ele disse que eu nunca amei o pai dele, que só me importei com o dinheiro, que eu não merecia um único centavo. Cada palavra foi dita com uma convicção que transformou seu rosto, antes tão querido, em uma máscara de desprezo e ganância. Eu o vi ali, de pé, com o peito estufado de uma justiça que ele mesmo inventou para si, e senti o peso de todos os olhares da família sobre mim. Eles me mediam, me julgavam, e em seus olhos eu via a confirmação silenciosa das acusações do meu filho. Eles escolheram acreditar naquilo. A sala inteira parecia prender a respiração, esperando minha resposta, minha defesa. Talvez minhas lágrimas, mas nada veio. O ar-condicionado zumbia baixo, um som constante que sublinhava a ausência de qualquer outra coisa. O cheiro de papel velho e café requentado impregnava o ambiente, um cheiro de finais, de coisas seladas e arquivadas para sempre. Olhei para a longa mesa de mogno polido, que nos separava como um rio intransponível. De um lado, ele e sua esposa, Patrícia, cercados por primos e tios que pareciam seus soldados. Do outro, apenas eu e a cadeira vazia de Roberto ao meu lado. Uma ausência que gritava mais alto que qualquer ofensa. Uma presença fantasma que tornava a traição do nosso filho ainda mais dolorosa. Minhas mãos, enrugadas por 68 anos de vida, tremiam levemente. Elas seguravam um envelope branco, lacrado, o papel liso e frio contra a minha pele. Naquele instante, o envelope era minha única âncora. O peso dele em minhas palmas era o peso de uma vida inteira, de promessas feitas, de sacrifícios silenciosos que ninguém naquela sala jamais conheceu ou se importou em conhecer. Eu podia sentir a textura do papel com a ponta dos dedos, a borda afiada da aba colada. Era ali, naquele pedaço de papel, que residia a verdade, uma verdade que eu guardei no peito, enquanto via o amor que dediquei ao meu filho se transformar nesse ressentimento feio e cru. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma dor tão antiga e profunda que ela mesma me silenciava. O que eu poderia dizer? Como eu poderia, em poucos minutos, desfazer anos de influência, de sussurros venenosos de sua esposa, de uma ambição que o cegou para tudo o que realmente importava? Qualquer palavra minha seria distorcida, usada como mais uma prova da minha suposta maldade. Então, escolhi o silêncio. Um silêncio que para eles era uma confissão de culpa, mas para mim era a calma antes da tempestade. Era a dignidade que me restava, a única armadura que eu tinha contra a crueldade de quem eu mais amei no mundo depois de seu pai. Com um movimento lento, calculado, estendi meu braço sobre a mesa fria. O som suave do envelope deslizando sobre a madeira polida foi o único ruído a quebrar a tensão. Entreguei-o ao tabelião, um homem de óculos pequenos e olhar cansado, que pareceu surpreso com meu gesto. Daniel me olhou com desdém, um sorriso de vitória já se formando no canto de seus lábios. Ele acreditava ter vencido, que sua humilhação pública tinha me quebrado e me forçado a ceder. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Naquele momento, enquanto o tabelião pegava o envelope, uma pergunta ficou suspensa no ar, invisível para todos, menos para mim. O que há naquele papel que pode transformar a arrogância dele em pó? Eles me julgaram sem saber de nada. Viram em mim uma viúva avarenta, uma mãe desalmada. Pintaram um retrato meu com as tintas da conveniência deles. Mas e você, olhando de fora, apenas com este fragmento da história, com a dor que certamente transpareceu em meus olhos e com a crueldade que saiu da boca do meu filho, você entenderia o que eu fiz? Você já se viu em uma situação onde o silêncio era sua única resposta possível, sua única arma, sua única honra. Pense bem. Porque a verdade nem sempre faz o barulho que as pessoas esperam. Às vezes, ela chega no silêncio de um envelope branco. Meu nome é Helena e tenho 68 anos. Mas hoje, nesta sala fria, sinto como se tivesse 1000. A vida que construí parece um sonho distante, uma história que li em um livro e não a que vivi em minha própria pele. Nasci em uma cidade pequena, onde aprendi que a força de uma mulher não está no barulho que ela faz, mas na solidez do que ela constrói. E eu construí. Ao lado de Roberto, meu marido por quase 50 anos, ergui não apenas uma empresa de sucesso do zero,
mas um lar. Um lar que cheirava a bolo de fubá nas tardes de domingo e que ecoava com as risadas de um menino que ensinávamos a andar de bicicleta no quintal. Fui a primeira a ler os contratos, a última a sair do escritório em dias difíceis, a voz da prudência quando a paixão de Roberto o cegava. Fui sócia, fui esposa, fui conselheira e, acima de tudo, fui mãe. Eu me lembro de passar noites em claro, não por causa das preocupações com os negócios, mas porque Daniel estava com febre. Lembro-me de vender as joias que herdei da minha mãe para que pudéssemos dar a entrada em nosso primeiro galpão. Um segredo que guardei de Roberto por anos, para não ferir seu orgulho. Ele só descobriu muito tempo depois e chorou, dizendo que meu coração era o maior ativo que nossa família possuía. Cada sacrifício foi feito com amor, com a certeza de que estava tecendo uma rede de segurança e afeto para os meus. Renunciei a uma carreira própria, a sonhos que engavetei sem pesar, porque meu maior sonho era vê-los felizes e seguros. Eu era o alicerce silencioso, a viga mestra que ninguém vê, mas que impede a casa de desabar. E a casa nunca desabou. A mulher que sou hoje parece uma estranha para aquela Helena. A resiliência, essa sim, permanece. Uma força silenciosa que aprendi a cultivar nos momentos mais difíceis. É a mesma força que me permitiu segurar a mão de Roberto nos seus últimos dias, absorvendo sua dor para que ele pudesse partir em paz, prometendo a ele que eu cuidaria do nosso filho. Uma promessa que hoje tem um gosto amargo, um gosto de cinzas. A minha maior qualidade sempre foi essa capacidade de suportar, de entender que certas batalhas não se vencem com gritos, mas com a dignidade de quem sabe o seu próprio valor, mesmo quando os outros tentam arrancá-lo de você. Essa dignidade é o que me impede de desmoronar aqui, na frente de todos eles. Olho para meu filho Daniel e a imagem que me vem à mente não é a do homem cruel que me acusa, mas a do menino de 5 anos que eu ensinei a amarrar os sapatos. Ele chorava de frustração, dizendo que nunca conseguiria. Eu me ajoelhei, peguei suas mãozinhas nas minhas e disse: "A paciência é uma forma de amor, meu filho. Com amor e paciência você pode fazer qualquer coisa." Onde foi parar aquele menino? Onde em sua jornada ele se perdeu de tal forma que hoje me olha como se eu fosse sua inimiga, como se todo o amor que dediquei a ele fosse uma transação financeira. A transformação dele não foi repentina. Foi uma erosão lenta, um gotejar constante de ambição e ressentimento que desgastou a base do que éramos. Lembro-me de como tudo começou a mudar. Foi quando ele se casou com Patrícia. No início, eram coisas pequenas. Um comentário sarcástico sobre o meu jeito de me vestir, uma sugestão de que eu e Roberto já estávamos ultrapassados para tomar as decisões na empresa. Depois, as visitas se tornaram mais raras, os telefonemas mais curtos. Daniel começou a ver o pai não mais como um mentor, mas como um obstáculo. E a mim, ele passou a ver como a guardiã de um cofre, e não como sua mãe. Eu via a ganância nos olhos dele, uma fome que não era de dinheiro, mas de validação. Ele queria provar algo, não para o mundo, mas para a sombra do pai que ele sentia que nunca conseguiria alcançar. O contraste entre o que eu fui e como sou tratada hoje é um abismo que me tira o fôlego. Eu, que escolhi cada móvel desta casa, que plantei cada rosa no jardim, que conhecia cada rangido do assoalho, hoje sou tratada como uma inquilina prestes a ser despejada. Durante o velório de Roberto, eu vi Patrícia andando pela sala. Seu olhar não era de luto, era de medição. Ela estava medindo os espaços, decidindo onde colocaria seus próprios móveis, como se eu já fosse uma peça de museu, uma relíquia a ser descartada. E Daniel, meu Daniel, não disse nada. Ele permitiu. Ele validou aquela profanação silenciosa com seu silêncio cúmplice, enquanto eu me afogava na dor de perder o homem da minha vida. As minhas mãos, que um dia o embalaram, hoje são vistas como garras agarradas a uma fortuna. Meu amor, que foi incondicional, hoje é traduzido como interesse. O respeito que eu e Roberto construímos, um legado de honestidade e trabalho duro, foi reduzido a cifras em uma planilha de inventário. É uma dor que não tem nome. Ver a história da sua vida ser reescrita por outra pessoa, uma versão distorcida e cruel, onde você é a vilã. Cada memória feliz que guardo agora vem acompanhada de uma pontada de tristeza, como se o presente tivesse o poder de envenenar o passado, de manchar tudo o que foi puro e verdadeiro. O único gesto que me resta é este, quase inconsciente, alisar a aliança de casamento no meu dedo anelar. Ela está frouxa,
Meus dedos emagreceram com o sofrimento, mas o círculo de ouro é um lembrete constante do que foi real. Foi real o amor, a parceria, os sonhos que sonhamos juntos. E é por essa realidade, pela memória de Roberto e pelo respeito a mim mesma que estou fazendo isso. Eles podem tentar me tirar tudo, meu lar, meu dinheiro, minha paz, mas minha dignidade, essa eles não vão tocar. Ela está guardada aqui dentro, no silêncio que eles confundem com fraqueza, mas que na verdade é a minha maior fortaleza. Tudo isso que estou contando, cada detalhe, cada sentimento, é parte de uma história que me rasga por dentro. Talvez você já tenha se sentido invisível, desvalorizado por quem mais deveria te amar. Talvez você entenda o peso de um sacrifício que ninguém reconhece. É uma jornada solitária. Por isso, se essa história tocar algo em você, se essa dor ressoar de alguma forma na sua alma, se inscreve aqui para acompanhar o desfecho e me conta nos comentários o que faria no meu lugar. Porque às vezes, a opinião de um estranho pode trazer mais conforto do que o silêncio de uma família. O homem que grita comigo do outro lado da mesa é meu filho, Daniel. Ele tem 42 anos, os olhos do pai, mas um brilho frio que nunca vi em Roberto. Houve um tempo em que esses olhos me olhavam com adoração, quando eu era o centro do seu universo, a solução para todos os medos. Agora, eles me atravessam, me medem, me calculam. A ambição deles sempre existiu, uma chama que Roberto e eu incentivamos, acreditando que o estávamos preparando para ser um líder. Mas essa chama, antes controlada, se tornou um incêndio, alimentado pela pessoa errada. Ele se tornou um homem que confunde arrogância com força e que acredita que o legado do pai é um prêmio a ser conquistado e não uma responsabilidade a ser honrada. A sua frieza hoje não é apenas uma atitude. É uma arma apontada diretamente para o meu coração. Ao seu lado, como uma rainha sussurrando no ouvido do rei, está Patrícia, sua esposa. Ela é a personificação da elegância discreta, sempre com um sorriso polido e palavras doces. Patrícia nunca levantou a voz para mim. Ela não precisa. Seu veneno é sutil, administrado em pequenas doses. É um olhar de falsa compaixão quando eu discordo de algo. Um toque no braço de Daniel para acalmá-lo quando ele está sendo ríspido comigo, um gesto que na verdade o valida. Ela é a arquiteta da nossa ruína familiar. Foi ela quem plantou a semente da desconfiança em Daniel, quem o convenceu de que o amor e o cuidado do pai eram uma forma de controle e de que eu era um obstáculo antiquado aos seus planos modernos para a empresa e para a vida. Ela o fez acreditar que, para ser grande, ele precisava diminuir a todos ao seu redor, começando por sua própria mãe. Essa transformação, essa frieza que agora me congela a alma, não aconteceu da noite para o dia. Foi uma morte lenta, um desvanecer gradual do nosso laço. Lembro-me do primeiro jantar de domingo que ele faltou sem um bom motivo. Depois, vieram as decisões na empresa tomadas sem me consultar, comunicadas como um fato consumado. Lembro-me de uma vez em que mostrei a ele uma foto antiga, de Roberto e eu no início de tudo, em frente ao nosso primeiro galpão, e ele apenas olhou por um segundo e disse: "Precisamos demolir aquele lugar, mãe. Não é produtivo." Ele não via a história, não via o suor e os sonhos. Ele só via um ativo, um número em uma planilha. Aos poucos, as conversas sobre nossa família se tornaram discursos sobre meu futuro, e eu percebi que estava sendo lentamente apagada da equação da vida dele. O momento mais doloroso, a ferida que nunca cicatrizou, aconteceu nos últimos meses de vida de Roberto. O hospital era o nosso lar, e o silêncio dos corredores era ensurdecedor. Uma noite, exausta, eu tinha ido buscar um café, e ao voltar, ouvi as vozes deles vindo de uma pequena sala de espera. Eles falavam baixo, achando que ninguém os ouviria. Não falavam sobre a saúde do meu marido, sobre o sofrimento dele. Falavam sobre o depois. "Assim que ele se for, precisamos agir rápido", disse Daniel. "Sua mãe vai querer se agarrar a tudo, por sentimentalismo. Precisamos ser firmes." Patrícia respondeu com uma calma assustadora: "Deixe comigo, querido. Eu sei como lidar com ela." Naquele instante, o chão desapareceu sob os meus pés. O luto pelo meu marido ainda vivo se misturou ao luto pelo filho que eu tinha acabado de perder para sempre. Acredito que a raiz de tudo isso não é apenas a ganância, mas algo mais profundo e triste. Daniel sempre viveu à sombra do pai. Roberto era um homem carismático, amado por todos, um líder nato, e Daniel, apesar de todo o seu esforço,
Sempre se sentiu inadequado, como se nunca pudesse preencher aquele espaço. Em vez de se inspirar, ele escolheu ressentir. O dinheiro, a empresa, o controle, tudo isso se tornou uma obsessão, a única maneira que ele encontrou para tentar provar a si mesmo e talvez ao fantasma do pai que ele era digno, que ele era um homem por mérito próprio. Patrícia viu essa fratura em sua alma e, em vez de ajudá-lo a curá-la, ela a explorou, sussurrando em seus ouvidos que o poder e a riqueza o tornariam maior que o próprio pai. A dor de uma traição assim é algo que te marca de uma forma indelével. Não é a raiva que te consome, é a decepção. É olhar para o fruto do seu ventre, para a criança que você ensinou a dar os primeiros passos, e ver um estranho que calcula o valor da sua vida em cifras. É perceber que a confiança que você depositou, o amor incondicional que você ofereceu, foi recebido não como um presente, mas como uma fraqueza a ser explorada. Aquele momento no corredor do hospital foi o ponto final. A confiança, uma vez quebrada de forma tão brutal, nunca mais pode ser remendada. Você já confiou em alguém cegamente e se arrependeu de forma amarga? Os dias que se seguiram ao funeral de Roberto foram os mais longos da minha vida. A casa, antes um santuário de amor e risadas, tornou-se um mausoléu silencioso. O cheiro adocicado e enjoativo das coroas de flores, que ainda não haviam sido retiradas, parecia ter se agarrado às cortinas, aos tapetes, a mim. Cada cômodo guardava um eco do meu marido, sua poltrona com a marca do seu corpo, sua caneca de café na pia, seus sapatos ao lado da porta. Eu andava pelos corredores e sentia que o silêncio era uma presença física, uma mortalha fria que me sufocava lentamente. A solidão era tão densa que eu podia quase tocá-la, um nevoeiro que me separava do resto do mundo, um mundo que, para minha surpresa e dor, parecia continuar girando normalmente, indiferente à minha perda. Na primeira semana, o telefone permaneceu mudo. Eu o olhava, esperando que tocasse, que a voz de Daniel do outro lado da linha me trouxesse algum consolo. Finalmente, incapaz de suportar mais, eu liguei. A voz dele era distante, apressada. Oi, mãe. Está tudo bem? Estou no meio de uma reunião. Eu disse que só queria ouvir sua voz, que me sentia tão sozinha. Houve uma pausa, um suspiro impaciente. Mãe, eu sei que é difícil, mas preciso focar em resolver as coisas práticas agora. A empresa não pode parar. A gente conversa sobre o resto depois. Ele desligou e o resto ficou pairando no ar. Eu era o resto. Um detalhe sentimental a ser resolvido depois das coisas que realmente importavam. Aquela pressa, aquela frieza, foi a primeira pá de terra jogada sobre o meu luto. Poucos dias depois, Patrícia apareceu, não com uma panela de sopa ou um abraço. Ela veio com uma decoradora. Andou pela minha sala, a sala que eu e Roberto decoramos com tanto carinho ao longo dos anos, e falava em abrir os espaços, em trazer uma luz mais moderna. Ela olhava para os nossos porta-retratos, para os objetos que colecionamos em viagens, e sua expressão era de enfado. O pior foi quando entraram no escritório de Roberto. Ouvi a decoradora sugerir trocar as pesadas cortinas de veludo por persianas. Patrícia concordou imediatamente. Sim, isso vai deixar o ambiente menos sombrio, menos carregado. Elas falavam de apagar os vestígios do meu marido, de renovar o ar, como se a memória dele fosse poeira a ser varrida para debaixo do tapete. E eu estava ali, sentada no sofá, invisível. A brutalidade daquele momento me transportou para longe. Fechei os olhos e me vi em outra época, em uma praia ensolarada, 20 anos atrás. Roberto estava na água, rindo, com um pequeno Daniel nos ombros, ensinando-o a não ter medo das ondas. Eu estava na areia, sentindo o calor do sol na pele e o cheiro de maresia, e meu coração transbordava de uma felicidade tão pura e simples que parecia que duraria para sempre. Lembro-me do grito de alegria de Daniel quando uma onda o ergueu, da força dos braços do pai ao seu redor, da promessa silenciosa de proteção eterna que aquele abraço continha. Abrir os olhos e voltar para a sala fria, para a conversa sobre persianas e a ausência de Roberto, foi como ser arrancada do paraíso e jogada no mais profundo dos abismos. A tarefa mais difícil foi começar a organizar as coisas de Roberto. Cada gaveta aberta era uma caixa de Pandora de memórias. Encontrei a camisa que ele usou no nosso primeiro encontro, o cheiro fraco do seu perfume ainda impregnado no colarinho.
Encontrei bilhetes que ele me deixava, com declarações de amor rabiscadas em guardanapos. Em sua caixa de joias estava o velho relógio de pulso que seu pai lhe dera, o mesmo que ele usou no dia do nosso casamento. Estava com a pulseira gasta, parado no tempo. Quando Daniel me viu segurando o objeto, seus olhos não mostraram emoção. "É um bom relógio, mãe", ele disse com a voz de um avaliador. "Marcas assim têm valorizado. Deveríamos pensar em vender. É um ativo parado." Ele transformou a mais preciosa herança afetiva do meu marido em uma linha de crédito. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em como eu sempre fui a mediadora da família. Quando Daniel era adolescente e se rebelava, era eu quem conversava com ele, quem fazia a ponte com Roberto. Quando meu marido e meu filho discordavam sobre os rumos da empresa, era eu quem apaziguava os ânimos, quem encontrava um meio termo. Eu absorvia os conflitos, engolia as mágoas, tudo em nome da paz e da união. Agora, eu via meu erro. Ao protegê-los das arestas um do outro, eu talvez tenha impedido Daniel de aprender a lidar com a frustração, de entender que o legado do pai não era apenas sobre sucesso, mas sobre integridade. Eu o protegi tanto que ele nunca precisou desenvolver a própria armadura moral. A solidão se tornou minha companheira constante. No meu aniversário, alguns meses após a morte de Roberto, eles apareceram para o jantar. Ficaram por exatos 50 minutos. O presente foi um porta-retratos digital, caro e impessoal, já carregado com fotos selecionadas por Patrícia. Nenhuma foto antiga, nenhuma que contasse a nossa verdadeira história. Era uma apresentação de slides da família perfeita que eles queriam projetar para o mundo. Eles comeram o bolo, cantaram um parabéns, apressado, e foram embora, alegando um compromisso no dia seguinte. Quando a porta se fechou, olhei para a mesa farta que preparei, para os lugares vazios, e me senti a pessoa mais tola do mundo. Eu era uma obrigação no calendário deles, um item a ser riscado da lista de tarefas. O golpe final, o que me fez entender que não havia mais volta, veio em uma tarde de terça-feira. Daniel sentou-se à minha frente na mesma mesa de jantar onde antes compartilhávamos a vida e espalhou uma série de papéis. Eram planos, projeções, gráficos. Ele não veio pedir minha opinião como sócia e cofundadora da empresa. Ele veio me informar. Informou que venderia a divisão original da fábrica, aquela que eu e Roberto começamos em um galpão alugado, com máquinas de segunda mão e um sonho. Ele a chamou de gordura a ser cortada, um setor com baixa lucratividade que estava atrasando a modernização. Ele disse isso sem piscar, sem um pingo de hesitação na voz. Eu o escutei em silêncio, sentindo um frio subir pela minha espinha. Aquele lugar não era apenas tijolo e argamassa. Era o nosso começo. Era o suor de Roberto, as minhas noites em claro fazendo a contabilidade. Cada máquina antiga tinha um nome. Cada parede guardava uma história de superação. E ele, meu filho, estava me dizendo que tudo aquilo, toda a nossa história, o fundamento de tudo o que ele tinha hoje, era um peso morto. Ele estava me dizendo que o coração da empresa, a alma do sonho de seu pai, precisava ser arrancado e vendido como sucata para que seus gráficos pudessem mostrar números melhores. Era a aniquilação do nosso legado. O que você faria nesse momento? Como você reagiria quando a pessoa que você mais ama no mundo decide demolir o templo da sua vida bem na sua frente? Naquela mesma noite, sonhei com Roberto. Estávamos no nosso jardim e ele me dizia algo que havia me dito em seus últimos dias de consciência. "Prometa que vai se cuidar, Helena", ele sussurrou. "Prometa que não vai deixar que ele..." Na época, a doença o impediu de terminar a frase, mas eu sabia o que ele temia. Ele viu a semente da ganância crescendo em nosso filho. Ele viu a frieza tomando conta do seu coração. Acordei com a promessa ecoando em minha mente. Cuidar de mim não era apenas sobre minha saúde ou meu bem-estar. Era sobre cuidar da nossa história. Era sobre proteger a dignidade do que construímos juntos. Era sobre honrar a memória do homem que ele foi. A promessa se tornou minha missão. Os sinais da usurpação se tornaram mais claros e arrogantes a cada dia. Patrícia, sob o pretexto de me ajudar, começou a fazer uma limpeza na casa. Minhas panelas de ferro, herdadas da minha mãe, com as quais preparei as comidas favoritas de Daniel por toda a sua infância, foram substituídas por um conjunto de aço inox, frio e sem alma. Meus livros de receita, com anotações e manchas de gordura, que contavam histórias de festas e celebrações, foram organizados em uma caixa e guardados no porão. Cada pequeno ato era uma demarcação de território, uma forma sutil e cruel de me dizer que aquele não era mais o meu espaço,
que meu tempo ali havia acabado e que eu era apenas uma peça antiga em seu novo tabuleiro. A humilhação se aprofundou quando ouvi, sem querer, um telefonema de Patrícia. Ela estava no jardim, falando com uma amiga, sua voz um misto de falsa resignação e superioridade. É tão complicado, amiga. Lidar com idosos é um teste de paciência. Ela se apega a cada coisinha, a cada traste velho. É um processo, sabe? Estamos tentando fazer a transição da forma mais suave possível, mas ela não colabora. Eu não era mais Helena. Eu era a idosa. Um problema a ser administrado. Um obstáculo no caminho da transição deles para a minha vida, para o meu lar. Fui reduzida a um estereótipo, a um fardo inconveniente. A tomada de controle se tornou oficial. As correspondências do banco e da empresa, antes endereçadas a mim ou a Roberto, agora vinham em nome de Daniel. Ele havia se tornado o contato principal de tudo, sem sequer me comunicar. Eu descobri por acaso, ao ver uma carta sobre a mesa. Ele estava me isolando financeiramente e administrativamente, cortando meus acessos, me transformando em uma dependente em minha própria vida. Cada envelope que chegava com o nome dele era um lembrete de que eu estava perdendo o controle, de que estava sendo colocada em uma gaiola dourada, com minhas asas cortadas uma a uma, de forma metódica e implacável. Eu me sentia como um fantasma, vagando pelos cômodos de uma vida que já não me pertencia. As paredes, que antes me abraçavam com a segurança de um lar, agora pareciam frias e indiferentes. As fotografias nos porta-retratos me olhavam com um misto de pena e acusação. A solidão se tornou uma companheira tão íntima que eu conversava com ela, questionando onde eu havia errado, em que momento o amor que plantei deu frutos tão amargos. O mundo que eu conhecia havia desmoronado e eu estava presa nos escombros, respirando a poeira da indiferença e da crueldade daqueles que eu deveria poder chamar de família. Foi nesse ponto mais baixo, nesse abismo de dor e injustiça, que algo mudou dentro de mim. O sofrimento, ao invés de me quebrar, começou a me forjar. A tristeza deu lugar a uma clareza fria e cortante. Eu percebi que a raiva era inútil. Discussões e acusações seriam como gritar contra o vento. Eles não me ouviriam. Para ensinar a Daniel a lição que Roberto não teve tempo de ensinar, eu precisaria usar uma linguagem que ele entendesse. Mas não a linguagem do dinheiro, e sim a do seu valor como homem. Foi ali, no silêncio do meu quarto, com a foto do meu casamento nas mãos, que a ideia do envelope nasceu. Não como um ato de vingança, mas como um ato de amor. Um amor duro, doloroso, o único que ainda me restava para tentar salvar o que sobrou do meu filho. A partir daquela decisão, uma calma estranha tomou conta de mim. A dor não foi embora, mas ela se assentou, se transformou em um propósito frio e inabalável. O desespero deu lugar a uma clareza cortante. Eu não passaria meus últimos anos lutando por migalhas de respeito ou tentando provar meu valor com palavras que seriam ignoradas. Eu daria a Daniel exatamente o que ele pensava que queria. A ideia do envelope, que nasceu em meio às lágrimas, agora era meu norte. Eu me movia pela casa com uma nova deliberação. Cada passo, cada gesto, parte de um roteiro que só eu conhecia. O luto ainda era meu companheiro, mas agora ele andava de mãos dadas com a determinação. Eu iria honrar a memória de Roberto, não lutando contra meu filho, mas segurando um espelho na frente dele para que ele pudesse ver o monstro em que havia se transformado. A noite anterior à leitura do testamento foi a mais longa da minha vida. Eu não dormi. Sentei-me na poltrona de Roberto, no escuro, sentindo o tecido gasto sob meus dedos. A casa estava em um silêncio absoluto, um silêncio que parecia conter todas as palavras que não foram ditas, todas as conversas que nunca mais teríamos. Eu podia quase sentir a presença dele ali comigo, um apoio silencioso, uma mão invisível no meu ombro. Relembrei toda a nossa vida juntos, desde o primeiro beijo desajeitado até o último suspiro cansado. Cada memória era um tijolo na fundação da minha coragem. Eu sabia o que precisava ser feito. Não era um ato de vingança, pois a vingança só corrói a alma. Era um ato de justiça e de uma esperança desesperada de que, em algum lugar sob as camadas de ganância e arrogância, o menino que eu criei ainda existisse. De madrugada, sentei-me à escrivaninha de Roberto, peguei uma folha de papel de carta, daquelas grossas e creme que ele tanto gostava,
e a caneta tinteiro que lhe dei de presente em nosso aniversário de 40 anos de casados. O som da ponta da caneta no papel era o único ruído no silêncio da casa. As palavras fluíram com uma facilidade que me assustou. Não eram palavras de raiva ou acusação, eram palavras simples, diretas, que selavam o meu destino e abriam a porta para o dele. Cada letra que eu desenhava era uma libertação. Eu estava abdicando não apenas de bens materiais, mas de uma guerra que me consumiria. Eu estava entregando as armas, não em sinal de rendição, mas porque havia escolhido uma arena de batalha diferente, uma que ele não poderia prever. Ao terminar, fui até o cofre que tínhamos no escritório. Ali, ao lado de nossos documentos mais importantes, havia um envelope com o meu nome, escrito com a caligrafia forte de Roberto. Ele me entregou semanas antes de partir, com um pedido: leia isso apenas quando sentir que não há mais esperança. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro, não havia instruções, mas uma outra carta, lacrada, endereçada a Daniel. Um bilhete de Roberto para mim dizia apenas: você saberá a hora certa de entregar isso. Confie no seu coração, meu amor. Ele sempre foi nossa melhor bússola. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia o que estava por vir e me deixou a ferramenta final, a chave para a única lição que importava. Na manhã seguinte, preparei-me como uma atriz antes de entrar no palco. Escolhi um vestido preto, simples e elegante. A única joia que usei foi o colar de pérolas que Roberto me deu. Seu toque frio em minha pele era um lembrete constante do seu amor. Olhei para o meu reflexo no espelho e vi uma mulher envelhecida pelo luto, com olheiras profundas e uma palidez que a dor imprimiu em meu rosto. Mas meus olhos tinham uma firmeza que eu não via há muito tempo. Não havia medo neles. Havia a serenidade de quem está em paz com sua decisão, por mais dolorosa que ela seja. Eu não ia para uma reunião de família, eu ia para o ato final de uma peça trágica, e eu era a única que sabia como ela terminaria. Chegar ao cartório foi como entrar em uma arena. O ar era pesado, carregado de uma cordialidade falsa e de uma ganância mal disfarçada. Vi os olhares de pena, os cochichos quando passei. Vi Daniel, de pé ao lado de sua esposa, com um ar de superioridade, de triunfo antecipado. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça frio, como se eu fosse uma conhecida distante, e não a mulher que lhe deu a vida. Patrícia me ofereceu um sorriso que não alcançou seus olhos. Eles já haviam me julgado e condenado, já haviam dividido meus bens em suas mentes, já haviam planejado o futuro em uma casa que não lhes pertencia. E eu os deixei acreditar. Deixei que suas certezas crescessem, que sua arrogância inflasse. Quanto mais alto eles subissem, maior seria a queda. Eu passei a noite anterior em claro, sabendo o que precisava ser feito. Eu só nem sabia que a verdade seria tão devastadora para ele. Enquanto me sentava na cadeira fria, de frente para ele, nossos olhares se cruzaram por um instante sobre a longa mesa de mogno. No olhar dele, eu vi impaciência e desdém. Ele via ali, sentada, uma velha senhora frágil e sentimental, um último obstáculo entre ele e sua herança. Ele não podia ver a força que eu havia reunido, a promessa que eu havia feito ao meu marido, a verdade que eu carregava silenciosamente em minha bolsa. Ele achava que a batalha estava ganha antes mesmo de começar. Mal sabia ele que a guerra não seria pelo dinheiro, mas pela alma dele. O tabelião entrou na sala, pigarreou e o silêncio se tornou absoluto, quase palpável. Ele ajustou os óculos e pegou a pilha de documentos. O coração batia forte no meu peito, uma batida surda que só eu podia ouvir. Cada segundo se arrastava, esticando a tensão a um ponto quase insuportável. Olhei para a cadeira vazia ao meu lado, o lugar de Roberto, e senti uma onda de força. Eu não estava sozinha. Eu estava ali por nós dois. Daniel se recostou na cadeira, cruzando os braços. O retrato da confiança. O som do tabelião abrindo o primeiro envelope soou como um tiro no silêncio. A peça estava prestes a começar, e o clímax seria algo que ninguém naquela sala, especialmente meu filho, jamais esqueceria. O ar na sala estava pesado, denso com mentiras não ditas e verdades prestes a explodir. Meu silêncio era uma bomba relógio, e o ponteiro estava prestes a chegar no zero. Eles esperavam minhas lágrimas, minha rendição. Não sabiam que eu estava prestes a lhes dar algo muito mais poderoso. A verdade. Uma verdade que eu construí pacientemente, no silêncio da minha dor, e que estava prestes a vir à tona. O que aconteceu a seguir mudou tudo para sempre.
Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. O tabelião ajustou os óculos e começou a ler o testamento de Roberto, com uma voz monótona e formal, que contrastava violentamente com a tempestade de emoções na sala. Ele listou bens, ações, propriedades, um inventário frio de uma vida quente e vibrante. A cada item lido, eu via o brilho nos olhos de Daniel se intensificar, sua postura se tornando ainda mais arrogante. Ele olhava para Patrícia e eles trocavam sorrisos discretos, como se já estivessem redecorando a casa em suas mentes, gastando um dinheiro que ainda não era deles. Para eles, aquele documento não era o último desejo de um marido e pai. Era um catálogo de prêmios, a linha de chegada de uma corrida que eles acreditavam já ter vencido. Eu permaneci imóvel, meu rosto uma máscara de serenidade, enquanto por dentro meu coração era um nó de dor e expectativa. Quando o tabelião chegou à divisão principal, a sala ficou ainda mais silenciosa. Ele leu a cláusula que, conforme a lei, me designava como meeira, com direito a 50% de todo o patrimônio construído durante nosso casamento. Um murmúrio percorreu a sala, e eu vi o rosto de Daniel se contrair em uma carranca de desagrado. Era o que a lei mandava, mas em sua mente gananciosa, qualquer centavo que não fosse para ele era uma injustiça. Ele me lançou um olhar de puro ódio, um olhar que dizia: até na lei você me atrapalha. Ele estava pronto para contestar, para brigar, para arrastar o nome da família na lama por aquilo que ele considerava seu por direito. Ele achava que a verdadeira batalha começaria agora. Ele não poderia estar mais enganado. Foi então que o tabelião fez uma pausa dramática. Ele pousou o testamento sobre a mesa, olhou por cima dos óculos para mim e depois para Daniel. Com um gesto lento, ele pegou o envelope branco que eu lhe entregara. Contudo, disse ele, e sua voz perdeu o tom monótono, ganhando um peso inesperado. Há um anexo, uma declaração juramentada da senhora Helena, protocolada esta manhã. Todos os olhares se voltaram para o envelope em suas mãos. O sorriso de Daniel vacilou, substituído por uma expressão de confusão. O que eu poderia ter feito? Qual era a minha última cartada? Ele se inclinou para a frente, a arrogância dando lugar a uma ansiedade palpável, tentando decifrar o meu próximo movimento naquele jogo que ele mesmo havia criado. O som do papel sendo rasgado ecoou na sala silenciosa. O tabelião leu o documento com uma voz clara e firme. Eu, Helena de Almeida, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro por livre e espontânea vontade que abdico de toda a minha parte na herança, os 50% que me cabem por direito, transferindo a totalidade dos meus bens para meu único filho, Daniel de Almeida. Um suspiro coletivo, um choque audível tomou conta da sala. As pessoas se olhavam, sem entender. Tios, primos, todos me encaravam com uma mistura de espanto e pena, certos de que a humilhação pública finalmente havia me quebrado, forçando-me a uma rendição completa e incondicional. Daniel ficou paralisado por um instante, o cérebro processando a informação. Então, lentamente, um sorriso de puro triunfo se espalhou por seu rosto. Um sorriso feio, presunçoso, que iluminou seus olhos com a luz da vitória. Ele conseguiu. Ele me esmagou. Ele olhou para mim, não com gratidão, mas com desprezo, como se dissesse: eu venci. Ele se recostou na cadeira, o rei em seu trono, e trocou um olhar exultante com Patrícia, que colocou a mão sobre a dele em um gesto de posse. Ele acreditava que seu ataque brutal havia funcionado, que sua crueldade fora a chave que abriu o cofre. Naquele momento, ele se sentiu o homem mais poderoso do mundo, o herdeiro absoluto de tudo, sem amarras, sem condições, sem ninguém para lhe dizer o que fazer. Mas o tabelião não havia terminado. Ele pigarreou, trazendo a atenção de volta para si, sob uma única condição. A frase caiu como uma pedra no meio da celebração silenciosa de Daniel. Seu sorriso congelou, seus olhos se estreitaram. Que condição? O dinheiro era dele. A lei estava cumprida. O que mais poderia haver? O ar na sala, que havia se aliviado por um segundo, tornou-se 10 vezes mais denso. A transferência se tornará efetiva, continuou o tabelião, lendo meu documento. Assim que o senhor Daniel de Almeida ler em voz alta para todos os presentes a última carta que seu pai lhe escreveu. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já senti em toda a minha vida. A armadilha estava armada e ele havia entrado nela de bom grado. O tabelião pegou o segundo envelope,
aquele com a caligrafia de Roberto, e o deslizou pela mesa de mogno, até que ele parou bem na frente de Daniel. Meu filho olhou para a carta como se fosse uma serpente. Era o nome dele, escrito pela mão forte de seu pai. Ele estava encurralado. Recusar a leitura seria admitir covardia na frente de toda a família, talvez até anular a minha generosa oferta. Aceitar. Ele não sabia o que o esperava. Suas mãos, antes firmes e arrogantes, tremiam visivelmente quando ele pegou o papel. Todos os olhos da sala, antes em mim, agora estavam cravados nele, esperando. Ele abriu o envelope com uma lentidão torturante, o som do papel parecendo um grito. Sua voz, que horas antes me acusava com tanta força, agora era um sussurro trêmulo, quase inaudível. Ele começou a ler. As palavras de Roberto encheram a sala, não com a voz de um empresário, mas com a de um pai desapontado. A carta falava do orgulho que sentia pelo filho, mas também da dor de vê-lo ser consumido pela ganância. Revelava que Roberto sabia dos planos dele, da forma como ele me tratava, do desrespeito velado. Dizia que o verdadeiro teste de seu valor não seria gerir a empresa, mas cuidar da mulher que sacrificou tudo por eles. E então veio a frase final, a sentença. A voz de Daniel falhou. Ele engasgou, mas continuou, como um autômato. O dinheiro você pode herdar, meu filho, mas o caráter você precisa construir. O papel caiu de suas mãos trêmulas, pousando suavemente sobre a mesa. O rosto de Daniel se desfez. A máscara de arrogância e poder se estilhaçou, revelando o menino inseguro e assustado por baixo. A cor sumiu de sua pele e seus olhos se encheram de lágrimas de vergonha. Ele olhou ao redor e viu o que eu via, não mais admiração ou inveja, mas pena e desprezo. O julgamento da família, antes direcionado a mim, agora o esmagava com um peso insuportável. A herança estava em suas mãos, mas seu valor como homem havia sido reduzido a pó na frente de todos. Eu fiz o que fiz para lhe dar tudo, na esperança de que ele percebesse que já tinha perdido o mais importante. Foi um ato drástico, talvez cruel. Você teria coragem de fazer o mesmo? O silêncio que se instalou na sala depois da leitura não foi um silêncio vazio. Estava cheio de vergonha, de julgamento, de uma verdade exposta de forma brutal. Daniel permaneceu de cabeça baixa, o rosto escondido pelas mãos, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Patrícia, pela primeira vez, parecia não saber o que fazer. Ela tentou tocar o braço dele, mas ele se encolheu, afastando-a. O dinheiro estava ganho, o império era deles, mas a vitória tinha o gosto amargo da humilhação pública. Um a um, os parentes começaram a se levantar, sem dizer uma palavra, desviando o olhar, deixando-o sozinho com a sua recém-adquirida fortuna e sua dignidade destroçada. Eles vieram para o espetáculo da minha queda, mas testemunharam a implosão moral do meu filho. Levantei-me lentamente, minhas pernas um pouco trêmulas, mas meu espírito estranhamente leve. Ao passar por ele, parei por um instante. Eu não sentia ódio, nem mesmo satisfação. O que eu sentia era uma tristeza profunda. A dor de uma mãe que precisou quebrar o coração do próprio filho para tentar salvar sua alma. Coloquei a mão em seu ombro, o mesmo ombro que tantas vezes afaguei para acalmar seus pesadelos de infância. Ele não se moveu. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido, palavras que eram apenas para ele. O amor, às vezes, precisa ser duro, meu filho. Espero que um dia você entenda. Então me virei e saí daquela sala fria, deixando para trás não apenas uma fortuna, mas o peso de uma vida que não era mais minha para carregar. Caminhei para a rua e o sol da manhã nunca me pareceu tão brilhante. O ar que encheu meus pulmões parecia mais puro, mais limpo. Eu não tinha mais uma casa grande, não tinha mais uma empresa para me preocupar, não tinha mais a aprovação da minha família, eu só tinha a mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia ser o suficiente. Eu estava livre, livre da ganância, livre da obrigação de proteger um homem que se recusava a se proteger, livre da dor de ser invisível. A lição de Roberto, entregue através de mim, tinha um preço alto para Daniel, mas também me deu um presente inesperado. A chance de começar de novo, de construir uma vida em meus próprios termos, com um alicerce de autovalorização e paz. Naquele dia, meu filho saiu do cartório com os bolsos cheios, mas com a alma vazia. Ele ganhou o mundo material que tanto cobiçava, mas perdeu o respeito de todos que importavam. E o mais importante, perdeu o respeito por si mesmo. Ele aprendeu, da forma mais dura e pública possível, que algumas heranças não são um prêmio,
mas uma sentença. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não constrói um lar. Pode comprar influência, mas não compra caráter. E no final das contas, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos, é o caráter que nos absolve ou nos condena. Eu não sei o que o futuro reserva para Daniel, se a lição o transformará ou se a amargura o consumirá para sempre. Essa já não é mais a minha batalha. Minha batalha agora é redescobrir Helena, a mulher que existia antes de ser esposa e mãe, a mulher com sonhos próprios que foram guardados em uma gaveta por 50 anos. Vou viajar, talvez voltar a pintar, vou sentar em cafés e ler livros sem pressa. Vou preencher meus dias, não com o que eu tenho, mas com o que eu sou. Meu valor não está em uma conta bancária ou em um testamento. Está na dignidade com que enfrentei a maior dor da minha vida. A verdadeira herança que eu e Roberto construímos não estava nos papéis assinados naquele cartório. Estava no amor que compartilhamos, nos valores que tentamos ensinar, na integridade que ele defendeu até o fim e que eu lutei para honrar. O dinheiro se vai, as empresas podem falir, as casas podem ser vendidas, mas o amor, a dignidade e o respeito por si mesmo são os únicos tesouros que levamos conosco para sempre. São a única fortuna que, uma vez perdida, dinheiro nenhum no mundo pode comprar de volta. E essa foi a lição final, a herança imaterial que eu deixei para o meu filho, na esperança de que, um dia, ele entenda seu verdadeiro valor.